Retomando o vídeo, gente. Então, sobre o Napoleão, né? A gente estava vendo, né? Então, ele era, talvez tenha sido o maior general da história, né? Então, o exército francês ele usava como tática principalmente o quê? Uma velocidade muito rápida do deslocamento das tropas, né? E quando eles estavam em territórios onde havia muita riqueza, o saque por si só, né? O saque é o quê? O roubo, né? Por si só era o suficiente, né? Então não tinha maiores problemas na Bélgica, na Alemanha, no norte da Itália, né? Tinha muito recurso, né? Então eles recolhiam aquilo ali, alimentavam as tropas e eles lucravam com isso. Mas quando o Napoleão resolveu atacar a Rússia, né? Por que o Napoleão atacou a Rússia? Porque a Rússia quebrou o chamado bloqueio continental, que foi de 1806, né? Ela não aceitou ficar paralisada com os negócios com a Inglaterra, tá? Então Napoleão resolveu invadir a Rússia. A Inglaterra, na verdade, foi a grande inimiga do Napoleão, né? Napoleão nunca conseguiu vencer a Inglaterra. Porque a Inglaterra é uma ilha, né? E naquela época não havia avião, então a única forma de se chegar até lá era através do mar. E a rainha dos mares era a Inglaterra. Então por isso que o Napoleão não conseguiu dominar a Europa toda, né? A Inglaterra sempre foi uma pedra no meio do caminho do Napoleão, ok? Então a ideia do bloqueio continental era prejudicar a Inglaterra, né? Então todos aqueles países que iam contra o bloqueio do Napoleão foram invadidos pelo Napoleão. Então, a Rússia, a Espanha, né, para Portugal. A vinda da família real para o Brasil foi consequência da invasão do Napoleão. Na Espanha ele colocou o irmão dele como regente, né, no lugar do rei que era até então o rei, né, da Espanha, tá? Em Portugal isso não ocorreu porque o Dom João reuniu a família, né, inclusive a mãe dele, que ainda era a rainha oficial de Portugal, e veio todo mundo para o Brasil, tá? Foi isso que aconteceu. Então, o Dom Pedro I, ele era português, então ele veio para o Brasil pequenininho, junto com a mãe dele, a Carlota Joaquina e toda aquela corte, e 10 mil pessoas que vieram parar aqui no Brasil. E depois a gente vai ver isso aí, as consequências, né, a chegada da família real no Brasil, ok? Mas voltando no Napoleão, o que aconteceu, né? Quando ele invadiu a Rússia, ele encontrou um terreno que não era que nem na Bélgica e outras regiões ricas da Europa, né? Então ele acabou encontrando muita dificuldade, porque os russos fugiam para o interior do continente, onde era mais frio, e queimavam tudo que eles encontravam no meio do caminho. Era uma tática terrível. Então quando os soldados de Napoleão chegavam lá, não tinham o que comer, tá? Eles não tinham base de suprimento. Então o que aconteceu é que alguns historiadores falam até que o Napoleão acabou perdendo a guerra contra a Rússia para o general Inverno, que foi basicamente o que ocorreu com Hitler durante a Segunda Guerra Mundial, as tropas alemãs, tá? Então Napoleão teve que recuar, e nessa recuada os russos vieram atrás, atacando o exército francês. Então morreu muita gente de doença, morreu muita gente de frio, morreu muita gente de fome. Então quando ele chegou na França, ele acabou sendo derrubado do poder, tá? Ele ficou exilado na ilha de Elba durante um tempo, que é uma ilha que não é tão distante assim da França, né? E aí ele teve a oportunidade de se reorganizar, voltou para a França com 1000 soldados, mas o que aconteceu? A Inglaterra e os outros países não queriam de jeito nenhum a volta do Napoleão. Então eles voltaram a atacar o Napoleão e ele acabou sendo derrotado definitivamente na Batalha de Waterloo, que fica na Bélgica, né? Então aí, esse governo que durou apenas 100 dias, né? Esse retorno do Napoleão acabou sendo o fim do Napoleão, né? Ele acabou sendo exilado numa ilha mais distante, a ilha de Santa Helena, onde ele morreu no ano de 1821, tá? O que foi o Congresso de Viena? Após a derrota do Napoleão, as nações que tinham vencido essa guerra contra o Napoleão se reuniram com o objetivo de retomar o que era antes, né, o chamado absolutismo. Mas a maré dos movimentos já não era mais a mesma, né? Então, por mais que eles quisessem voltar ao que era antes, não tinha como voltar. Mas eles conseguiram, pelo menos, retomar com os reis que eles tinham antes, né? Então, no caso da França, foi colocado no poder um irmão do Luís XVI. Depois a maré dos movimentos vai se encarregar de modificar isso, né? E nos outros países também. Então todo mundo que tinha perdido o poder voltou a ser rei devido a essas ideias do Congresso de Viena. Então é basicamente isso que ocorreu. Tá bom, gente? Espero que vocês tenham aprendido alguma coisa, né? Isso que é o mais importante aqui, tá?
dá o joinha, curte o meu vídeo, por favor, compartilha. Vocês vão fazer a alegria de um professor, tá? Até a próxima, se Deus quiser.